os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Amém? Sente-se, por favor. Queridos, um dos grandes embates que nós enfrentamos nos nossos dias está relacionado a como ter uma vida de fé num ambiente em que a lógica é amplamente requisitada. As pessoas querem sempre saber o porquê das coisas, as pessoas estão sempre nos perguntando sobre motivos, e poucos se importam com um verdadeiro ambiente de fé. Mas para que haja o desenvolvimento do reino de Deus, nós precisamos nos mover em fé. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Essa é a realidade de cada membro do corpo de Cristo. Mas não só isso, em Hebreus 11,6 está registrado que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O sistema mundano, a racionalidade, está sempre procurando meios de nos impedir a ter uma vida de fé, uma vida baseada no que verdadeiramente traz resultados, desenvolvimento para a nossa história. E por isso nós acabamos muitas vezes sendo enganados, achando que os aspectos que nos são apresentados diariamente, massivamente, são mais produtivos, aquilo que podemos ter controle, aquilo que podemos estabelecer através de metas, objetivos. Tudo isso é muito importante na nossa vida, mas se não houver fé, nós não alcançaremos nada disso genuinamente. Nós não teremos realizado uma vida agradável a Deus. A grande realidade de cada ser humano é desenvolver uma estrutura onde ele se torne agradável ao Senhor, onde ele se torne alguém onde Deus possa dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E para isso é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós não temos fé, nós não nos desenvolvemos num aspecto sobrenatural, que é a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã é estar acima dos aspectos naturais, é acreditar que existem coisas muito maiores do que aquelas que nos são propostas todos os dias à nossa vista natural. Tem coisas muito maiores de Deus para as nossas vidas. Eu sempre tenho dito aos irmãos que ter uma vida, ou reconhecer a vida espiritual, é ter reconhecido a verdadeira vida, porque a vida física, ela é passageira, temporária, e a realidade está na vida temporal, na vida sobrenatural, espiritual. O que nós estamos construindo para essa vida? O que nós estamos construindo para essa realidade? E nós só podemos construir essa realidade com atitudes de fé. Jesus é muito categórico com relação ao desenvolvimento do reino de Deus. E ele diz que o reino precisa ser desenvolvido com fé, com confiança, com crença. É por isso que ele diz em Marcos 16:17: estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais milagrosos, as obras maravilhosas, o sobrenatural está envolvido em uma atitude de fé. E o Evangelho é a realização do sobrenatural. O Evangelho é o despertamento para a vida espiritual. Então nós precisamos aprender algumas coisas importantes sobre fé. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre termos fé é que ninguém nunca, ou na maioria das vezes, nos ensina como ter fé. As pessoas só dizem para nós: você tem que ter fé, você tem que acreditar. As pessoas vêm atrás dos púlpitos e dizem para nós: você tem que ter fé. Mas como ter fé? Durante muito tempo eu me perguntei sobre isso. Como ter fé? Como desenvolver minha fé? Como aplicar a minha fé? E eu descobri algo especial com Jesus. Todas as vezes que Jesus queria trazer o desenvolvimento da fé dos seus discípulos ou da multidão que o ouvia, ele sempre trazia uma imagem, ele sempre trazia um cenário.
Então toda vez que Jesus precisava desenvolver um ambiente de fé no coração da humanidade, ele abria uma cortina e mostrava um grande cenário, ele trazia uma grande estrutura de imagens para que as pessoas pudessem acreditar. Então nós, na infância, nós tínhamos uma capacidade de imaginação muito forte, não é? Nós nos imaginávamos como super-heróis, nós nos imaginávamos que poderíamos ser o que quiséssemos, que poderíamos chegar aonde nós estivéssemos sonhando, mas no percurso do crescimento, as pessoas foram nos boicotando em nossa principal ferramenta de desenvolvimento de fé, que é a imaginação. Então as pessoas diziam: para de ficar sonhando, menino, para de ficar aí nesse mundo fantástico, para de ficar aí com esses pensamentos, a realidade é outra, a realidade é dura. E as pessoas foram nos cerceando em nossa capacidade de visualizar as coisas de forma diferenciadas. Tanto que chegamos na idade adulta e muitas pessoas têm dificuldade de imaginar alguma coisa. Muitas pessoas são frias. Na leitura de um livro, todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu me vejo como Paulo, eu me vejo como Moisés, eu me vejo como Josué. Puxa, pastor, você só se vê como os caras grandes da Bíblia só. Eu me vejo como Jesus, inclusive, porque é isso que eu sou. Eu sou um Jesus, porque eu sou um cristão, então eu sou um pequeno Cristo. Esse é o significado da palavra. E todos que seguem a Jesus são cristãos. Tem cristão aqui? Todo cristão é um pequeno Cristo. Então nós somos como Jesus. E o texto bíblico, o apóstolo João, ele diz que nesse mundo já nós somos como ele é. Nós que já fomos salvos, nós estamos vivendo a realidade da vida liberta, nós somos como ele é. Então eu me imagino sempre assim. Mas vamos falar de algumas coisas um pouquinho mais práticas. Quando você pensa assim: eu quero ter um carro, e aí eu peço, imagine esse carro. E você, há muito tempo atrás nós falávamos muito sobre isso. As pessoas diziam assim: eu quero ter um carro, nem que seja um Moisés, pode ser um Fusquinha bate-lado. Primeiro que você já está errado, porque Fusca não é carro, Fusca é meio de condução, né? É muito legal, eu gosto bastante. Acabei de vender o meu que eu tinha durante algum tempo, mas é somente condução, né? É uma melhoria da carroça. Ai, que dó. Fala assim. Mas eu gosto. Mas veja bem, as pessoas pedem as coisas erradas. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos pedir todas as coisas crendo. O apóstolo Tiago, ele disse que nós pedimos algumas coisas e não recebemos porque pedimos mal. Então nós precisamos aprender a pedir. Então, sobre essa questão do ter fé, é a capacidade de você abrir um cenário diante de você e conseguir imaginar aquilo que você quer de verdade, conseguir imaginar aquilo que você quer de fato. É você ter a capacidade de sentir aquela conquista. Então, de forma prática, é claro que nós não estamos fechando isso para o aspecto material. Eu estou te falando de coisas muito maiores, mas para a gente entender, se eu quero um carro, eu tiro uma foto daquele carro. Eu procuro na internet, eu sinto eu vejo aquela imagem, aquele volante, eu vejo aquele painel. Muito bom, olha só, que dinâmica da pregação. Tem para escolher. Se eu quero um carro, eu ainda não tenho o dinheiro para ter, eu estou sonhando com isso, eu estou agindo por fé. O justo viverá por fé. Eu vou no test drive. Eu vou dirigir, eu vou sentir. O senhor pode comprar? Claro que eu posso. Me dá licença. Senta lá, sente o cheiro. Depois traz isso para você. Traz isso para o seu dia a dia. Eu quero uma casa. Como você quer uma casa? 2 cômodos para mim tá bom. No bloco mesmo tá tudo certo. Não. Quero uma casa, eu quero um conforto. Dentro dessa casa eu quero construir um lar. Essa é quase igual a minha. A minha está no meu quadro de visualização. Eu tenho um quadro de visualização. Então, a visualização motiva. Vocês estão ficando muito bom. Faz mais disso. Muito bom. Gratidão. Estamos ficando conectados. Tá uma beleza. Ótimo. Então, aquilo que você quer, você precisa visualizar. Então, Jesus, ele chegava para os discípulos
E ele falava sobre evangelização, por exemplo. E ele falava assim: temos que ir e ganhar as multidões, temos que ir e conquistar. E aí Jesus percebia que talvez os discípulos ficassem: como que nós podemos fazer isso? Aí Jesus lhe falava assim: erga os olhos. Primeira coisa, ele falava: erga os olhos. Aí ele falava assim: veja os campos, eles estão brancos, estão prontos para ser colhidos. Aí o que acontecia com os discípulos? Entendemos o que o Senhor está falando. É assim que nós desenvolvemos a fé. A fé não é algo que você diz assim: eu tenho que crer, eu tenho que crer. Não, a fé é algo que você faz de forma concreta. A fé é algo que se desenvolve de forma inteligente. Então você precisa desenvolver para a sua vida. Você que tem um marido alcoólatra, que não vem para a igreja, que te bate, aí você chega em casa, você reforça tudo isso na vida. Você é um desgraçado, você é imprestável, você não serve para nada, você tem que morrer, vagabundo. É o que está dentro de você. Agora, quando você olha para ele e diz: eu te vejo um santo, eu te vejo um grande homem de Deus, mas tem que ser sincero, porque eu visualizo, eu penso, e a partir do pensamento eu sinto. Tudo que nós pensamos e sentimos se tornou com uma grande probabilidade de se tornar real, de se manifestar. Então quando você também diz assim para o seu filho: você é uma bênção, moleque, você está produzindo maldição para ele, porque você não está sentindo. Esse sua bênção é pior do que desgraçado, é pior do que imprestável. Entende? Então, porque muitas vezes assim: não, eu falo para ele, eu falo na minha casa, eu estou sempre dizendo: meu lar é uma bênção. Não, você não está dizendo: minha casa é um lugar de Deus, minha família é extraordinária. Eu vejo o meu marido entrando comigo na igreja, eu vejo a minha esposa, eu vejo os meus filhos comigo novamente, eu sinto as coisas acontecendo. Então toda vez que você quer desenvolver fé, abra a cortina da visualização. Amém, queridos? E se você diz assim: pastor, eu tenho dificuldade desse negócio que você falou de ler e pensar que eu sou um cara lá da leitura, de pensar, de imaginar, de ver as coisas, você não tem dificuldade. Primeiro porque você vê tudo o que é mal, você fala do que é mal, você colhe o que é mal. Então está uma clareza aí de que você está tendo os resultados do que você está visualizando, sentindo, percebendo. Mas se você tem essa dificuldade, faça treinos. Crie quadros de visualizações. Coloque lá na tela do seu celular, que é um grande instrumento hoje. Todo mundo tem um celular hoje. Então faça uma imagem, peça para alguém, fala assim: eu quero uma imagem de uma família feliz, eu quero uma imagem de uma casa bonita, eu quero uma imagem de um carro legal, eu quero uma imagem. Mas o que mais nós podemos colocar nesse quadro de visualizações? No meu quadro de visualizações eu tenho uma imagem de um homem prostrado, ajoelhado e dizendo: santifica-me, purifica-me, porque acima de tudo, no centro da minha vida, eu quero ser um grande homem de Deus cada vez mais. Eu não posso perder isso de foco. Eu tenho a cena de uma família com 4 filhos. Né, irmão? Só 2 para se concretizar. Eu tenho imagem de viagens, de avião, de cruzeiro. Tenho uma imagem de uma casa, dos 2 carros, que na época eu queria, hoje já pode até ser mudado. Mas está lá. Agora tem que pôr uma compasso, né? Aleluia. Mas também não tem problema. A outra foto que eu tenho lá é de uma Hilux. Pode ser também, quem gosta. Abra a cortina da sua imaginação, que você vai ter um caminho para a fé. Amém? Igreja. Então esse foi o bônus da pregação. Vamos continuar agora. Aí você vai conseguir acompanhar tudo que está aí no seu boletim. É importante nós aprendermos, além disso, que a fé não é algo que você recebe, é algo que você já tem. Amém? Aleluia. Essa é a hora de você dizer glória a Deus. Por mais arrebentado que você esteja, porque a fé é algo que você já tem. Então perceba que Romanos 12:3 diz: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
quando o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos em Roma sobre atitudes que eles precisavam desenvolver, então ele diz essas palavras: desenvolvam isso, essas atitudes, de acordo com a medida da fé que Deus já te concedeu. Ou seja, todos nós já temos uma porção de fé, todos nós já recebemos uma porção daquilo que nos ativa para a vida espiritual. Então, até mesmo um pecador, ele é dotado de fé, porque todos são salvos pela fé. Então, como que eu posso ser salvo pela fé, sendo pecador, se a fé não estiver em mim? Correto? Então a fé precisa ser ativada. A fé está dentro de você. Existe fé dentro de você, porque nós precisamos de fé para sermos salvos. Se não houvesse, não poderíamos sermos salvos. Mas muitas vezes nós gastamos nossos pedidos a Deus pedindo algo que Ele já nos deu. Então há uma dinâmica no mundo espiritual que nós precisamos compreender. É que aquilo que Deus já deu para nós, não adianta ficar pedindo para Ele de novo. É, como dizem, chover no molhado. Não faz sentido. Então quando alguém te pergunta 59 vezes a mesma coisa, chega um período que você começa a dizer o que para essa pessoa? O que? Eu não consigo entender essa linha. Você começa a dizer: já te respondi, cara. Já te falei sobre isso. E o silêncio interno. A Leão tem uma mania de esquecer algumas coisas. Aí eu falo assim: ok. Aí passou um tempo aí. Aí eu: já te falei sobre isso. Ah, você me falou? Falei sim. Aí o que você me falou? Eu falei isso. E já aconteceu de passar um tempo para me perguntar de novo. Antes já falei 39 vezes sobre isso. Esse sou eu, é claro que Deus é um pouco mais paciente do que eu. Sou um pouco mais. Eu também já estou exercendo a paciência de Deus, né? O Espírito Santo está sobre mim. Mas veja, o próprio Deus está nos mostrando que chega um tempo que Ele não responde mais aquilo que Ele já liberou. Está liberado. Então tem muitas coisas na nossa vida que basta apenas possuir, basta apenas acessar, basta apenas se apropriar, que já está liberado para nós. E se o movimento do reino celestial é desenvolvido por fé, você acha que Deus iria negar a fé para algum de nós? Não ia. Nós podemos pedir a Deus que nos dê muitas coisas, que faça muitas coisas, mas a fé já está dentro de você. Então qual é a maneira certa de nós exercermos isso? É parar de pedir fé e agradecer pela fé que já temos. Já temos uma medida de fé. Então todos vocês chegaram aqui nesse templo hoje e sentaram nesse banco. Vocês exerceram fé. Precisa ter fé para sentar nesses bancos. Precisa ter fé. Precisa ter fé de que você vai sair daqui e vai chegar na sua casa. Quem acredita que vai sair daqui, vai para casa, vai dormir, amanhã vai acordar, vai trabalhar, começar uma nova semana? Quem acredita? Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso, tranquilamente, sossegadamente. E isso é uma forma de fé para as nossas vidas. Mas isso precisa ser potencializado para o mundo espiritual. Então você que chegou nesse banco e tem há muito tempo sentado aí, você está tranquilo, está tudo bem, está tudo em paz, está exercendo sua fé. Mas eu estava dizendo esses dias, estava dizendo hoje de manhã, que há um tempo atrás, o Sérgio e a Marisa foram sentar no banco, acreditando, depois de terem sentado inúmeras vezes nesses bancos, eis que numa das sentadas, plá, o banco espatifa. Não era uma cadeira de plástico, era esse banco de madeira dura, verdadeira madeira. O banco caiu. Bem, depois disso, o que eles fizeram? Nunca mais eu sento nesse banco, amarrado em nome de Jesus. Não. Ainda que por um tempo eles, ainda que veladamente, chegavam no banco assim, ó, davam uma balançada. Antes de sentar, já não faz. A gente tem uma mania de chegar principalmente no banco, a gente vai sentar.
partir daí, o que a gente começa a fazer? Apoiando o pé aqui, ó. Aí você começa a ganhar confiança de novo. No outro dia você vem. E até que chega um dia que você começa a se largar de novo. Não, mano, você está usando a sua fé. Uma outra simplificação disso é: se um dia você ganhar uma nota de 100 reais falsa, você vai deixar de acreditar pelo resto da vida nas notas de 100 reais? Não acredito mais. Nota de 100 reais para mim é uma mentira. Não existe. Eu estou falando de nota de 500 reais. Estou falando de uma nota de 100 reais. Aí porque uma era falsa, você vai deixar de acreditar pelo resto da vida em todas as outras? Não. Vai. O que você vai fazer? Você vai ser cauteloso no começo. Vai começar a pegar, vai dar uma esticadinha, vai olhar os sinais de veracidade, e assim você vai caminhar. Assim é a nossa fé. Algumas vezes você vai orar por alguém e ela não vai ser curada imediatamente. Algumas vezes você vai querer fazer alguma coisa no mundo espiritual e não vai acontecer do jeito que você está imaginando. Mas isso não pode nos impedir de continuar exercitando a nossa fé. Nunca se esqueça disso. Nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa fé, porque existe fé aí dentro de você. Então, se algumas coisas não estão acontecendo, é porque você parou de usar a sua fé, parou de ativar a sua fé. Então, biblicamente, nós podemos pedir: Deus, aumenta a minha fé. Foi exatamente isso que os apóstolos pediram: aumenta a nossa fé. Em Lucas 17:5, nós podemos até dizer: Deus, ajuda-me a crer melhor. Num certo momento, um homem trouxe o seu filho, que era endemoniado, era assolado por demônios, e pediu para que os discípulos orassem. Os discípulos oraram, não aconteceu nada. E depois ele chegou para Jesus. Jesus veio e falou: o que está acontecendo? E esse pai, ele disse: meu filho, ele tem problemas desde que nasceu, os demônios pegam, assolam ele. E ele disse: o senhor pode fazer alguma coisa? E ele disse: eu posso. Ele disse: não, a pergunta não é essa, a pergunta é: você pode crer? E aí ele diz mais ou menos isso: ajuda-me a crer melhor. Ele não diz: eu não acredito, não, eu duvido, onde já se viu, jamais. Não, ele diz: creio. Você pode ver isso em Marcos 9:24. Ele diz: creio. Então ele cita: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Existia uma medida de fé e ele estava pedindo: aumenta, me ajuda a crer melhor, me ajude a confiar que é possível, mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo depois de tanta luta, mesmo depois de tantas tentativas, mesmo depois de tanto médico, mesmo depois de tanta religiosidade, mesmo depois de tanta coisa. Ele diz: me ajuda a crer melhor, me ajude a vencer a incredulidade. Então, amados, entendam nessa noite que é fora de sintonia pedir que Deus nos dê o que Ele já nos deu. E Deus já te deu uma medida de fé. Não é certo orar: Deus, me dê fé. É certo você orar: Deus, me dê mais fé, me ajude a usar melhor a minha fé. É certo você fazer esse tipo de oração, mas não: Deus, me dê fé, porque já existe fé. É hora de você começar a agradecer e dizer: Deus, eu te louvo pela fé que já está em mim, e com essa fé, que talvez seja menor que um grão de mostarda, porque o Senhor disse que com um grão de mostarda, o tamanho da fé, eu já pediria para o monte sair desse lugar e se plantar no mar, e seria feito. Então eu estou muito pior do que, mas me ajuda nessa fé microscópica, que só o Senhor pode ver. Amém? Então, é possível. Peça para Deus aumentar. Segunda questão é que a fé, ela é ativada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que nós precisamos ouvir para aumentar a nossa fé? Nós precisamos ouvir a mensagem. Nós não podemos ouvir o sermão. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e estão ouvindo o sermão, estão ouvindo eu falando, mas não estão ouvindo Deus tratando da sua vida, não estão ouvindo o Espírito Santo querendo ativar suas potencialidades, não estão percebendo o Espírito Santo querendo transformar a sua história e a sua vida. Mas
a nossa fé, ela vem quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus. Não é apenas ouvir a palavra, mas é perceber, internalizar o que ela está dizendo ao nosso respeito, o que ela está dizendo para nós, o que ela está dizendo para a nossa cura, para os nossos milagres. Então, até uma coisa que era muito comum, e em outros lugares ainda é muito comum as pessoas dizerem assim: eu vou contar um testemunho para edificar a fé. Testemunho conta para ajudar, testemunho conta para mostrar que a fé ela funciona, mas o que edifica a fé é a palavra de Deus no tempo do caminho. Tem igrejas que são raquíticas porque vivem de domingo após domingo, de homens ou mulheres subindo nos púlpitos e contando testemunho. E diga-se de passagem, aqueles testemunhos que o cara gasta 1h30 dizendo: eu esfaqueei, eu roubei, eu matei, eu pegava, eu cortava no meio, eu arrancava o coração e depois eu colocava para cima, e eu me sentia que eu era o grande predador, e lá. Aí depois no final, 3 minutos para terminar a mensagem, depois de 2 horas, ele fala assim: e agora Jesus me salvou, eu estou salvo, eu tenho uma família e glória a Deus. Meu Deus, que fome da palavra de Deus, que desejo de ouvir a palavra de Deus. Ensinou as crianças que muitas vezes estão nesses tempos como que mata, como que corta, como que tira, como que faz, como que não faz, como que assalta um banco, como que rouba, como que... Falou todas as besteiras, mas só depois ele diz: agora Jesus me salvou. O que mais importa é que Jesus te salvou. Então a conversa tem que ser outra. A conversa tem que ser assim: eu fiz algumas coisas no passado que já não competem mais, e agora eu sou liberto por Jesus Cristo, e agora eu vou falar dessa palavra que liberta. Aí está feito. Amém? Glória a Deus. Então o que edifica a nossa fé genuinamente, o que aumenta a nossa fé, é a palavra de Deus. Então a fé, ela não acontece automaticamente. Não adianta você ir andando na sua vida e dizer assim: um dia eu vou crer. Não, você não vai crer um dia. Você vai ficar cada vez mais incrédulo. A fé, ela precisa ser ativada em nossas vidas. E a fé é ativada por ouvir a palavra de Deus. Então quantos de nós, talvez nós tenhamos várias pessoas aqui, que em algum momento disseram assim: por que eu não soube da palavra antes? Porque eu não me converti antes? Porque eu não entreguei minha vida para Jesus antes? E muitas vezes você tinha ido aos cultos, muitas vezes você tinha ouvido a pregação, você tinha ouvido o sermão, mas você não ouviu a mensagem. E você sabe bem que você foi conectado no dia que você ouviu a mensagem, o dia que a mensagem tocou no seu coração, a sua fé foi ativada. Enquanto isso não acontecia, você dizia: esses crentes é tudo retardado, é tudo louco. Onde já se viu esse negócio de aceitar Jesus? Que pecador, porque eu sou pecador nada, eu que cuido da minha vida e já era. Era esse o pensamento. Esses crentes é tudo quadrado. Graças a Deus, um dia você ouviu uma mensagem, e aí você foi conectado, e aí Jesus fez sentido para a sua história. Aquele homem desconhecido, maluco, que foi se entregar na cruz por amor lá de alguns, que você achava que era você, agora você começa a reconhecer: faz sentido. Realmente eu preciso de Jesus. Realmente eu preciso de salvação. E nesse dia, pela palavra de Deus, a sua fé foi ativada. Nesse dia, pelo mover de Deus, a sua fé foi ativada. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos mover pela fé. Nós não podemos agir no mundo espiritual para materializá-lo sem a legalidade que nos é dada pela palavra de Deus. Você pode sair por aí falando de toda a ideologia de Cristo, você pode sair falando sobre todo pensamento religioso, mas a transformação de vidas só acontece para aqueles que foram integrados numa atitude de fé com a palavra de Deus. É isso que faz sentido. É isso que transforma a nossa vida, e é isso que transforma outras vidas. Fora disso é tudo religiosidade. Fora disso é tudo tradição, fora de contexto, fora de resultados especiais. Então nós precisamos da legalidade que nos é dada pela palavra de Deus. Então, numa imagem que nós podemos criar isso, é assim que, como para retirar petróleo debaixo da terra, nós precisamos furar a terra até extraí-lo. Assim também é com a nossa fé. Nós precisamos que a palavra de Deus venha puxando, furando.
Por isso que a palavra nos mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é como um martelo que esmiuça a penha. Essa é a palavra de Deus. Ela vai batendo, 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 até que nós sejamos ativados em nossa potencialidade de fé. Deus colocou dentro de nós uma medida de fé, e a palavra de Deus é o que pode extraí-la. Então, se você ainda não tem fé, aqui é o lugar que você precisa continuar vindo. Não tem fé ativada, fé você tem, mas é aqui que você tem que continuar vindo. É estando com pessoas que te falem a mensagem. Não são pessoas que ficam te contando historinhas e historinhas, mas pessoas que possam te levar a se conectar com a fé que está dentro de você, que gera salvação, libertação, curas, a vida sobrenatural. É isso que nós precisamos. Então, existem pessoas que têm fé, mas não sabem para que crer, ou como crer. Mas pela palavra nós aprendemos como crer para a coisa certa, e isso dá a direção à nossa fé. Isso nos mostra o caminho a seguir. Nós precisamos da palavra de Deus, até que a nossa fé se torne forte para vivermos e fazermos algo que valha a pena. Uma vida de fé sempre vai fazer algo que vai valer a pena. Avalie a sua história. O que você tem feito até agora tem valido a pena, tem gerado resultados, tem te transformado numa pessoa plena na presença de Deus. Então a fé, ela vem para ouvir a mensagem de Deus. Agora veja, a fé, ela pode ser aumentada. Os apóstolos disseram, Lucas 17:5, aumenta a nossa fé. Nós estamos aqui diante de uma ordem relacionada a vencer o próprio emocional, a vencer os sentimentos para manter bons relacionamentos na base do perdão. Esse é o ponto alto da mensagem para nós nessa noite. Você sabe que existe fé dentro de você. Há uma porção dada por Deus. Você sabe que você pode pedir para que Deus aumente essa fé. Mas eu quero mostrar para vocês a realidade do contexto de onde nós estamos baseando a nossa mensagem hoje. Lucas 17:5 está debaixo de um contexto onde os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? E eles dão uma dica, dizendo mais ou menos assim: Senhor, tudo tem limite, né? Então eles dizem: até 7 vezes? E aí Jesus diz: não digo até 7, mas eu diria 70 vezes 7. A grande conexão nessa mensagem de hoje está aqui. Por quê? Exatamente porque em todo o contexto bíblico nós percebemos que quando Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para esse monte, sai daqui e se lança no mar. Jesus ensinou os discípulos a curar, a libertar de demônios, uma série de coisas. E nunca eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas agora, quando eles estavam diante de uma situação de perdão, diante da situação emocional, diante da situação que envolvia os relacionamentos, agora eles não se contentam apenas com o ensinamento de Jesus. Eles não ouvem Jesus dizendo assim: não, meus filhos, vocês precisam perdoar até 70 vezes 7. E quando Jesus diz isso, eles provavelmente fazem exatamente como alguns de nós, principalmente quando eu digo para vocês: querido, querida, você tem que perdoar aquela pessoa, você tem que continuar amando, você tem que continuar andando com ela. E aí você faz, como você faz? Faz assim, ó. Sim ou não? E talvez essa seja uma mensagem a partir de agora, que você está fazendo exatamente isso. Você está engolindo seco. E você vai dizer para mim: não, mas veja bem, perdoar não é andar junto, não. Eu perdoo, mas nunca mais olho na minha cara. Isso não é perdão.
Perdoar é exatamente dar uma nova chance. Perdoar é exatamente se aproximar mais uma vez. Perdoar é construir a amizade mais uma vez. Esse é o verdadeiro perdão. Não, pastor, você não tem noção, você não sabe a desgraça que essa pessoa fez na minha vida. Você está engolindo seco. Você está engolindo seco. Provavelmente foi isso que os discípulos fizeram. Mas nessa hora eles tiveram uma atitude sábia. Diga para o Senhor, uma atitude sábia. E foi nesse momento, eles não estavam querendo viver um novo milagre, eles não estavam querendo ver um morto ressuscitando, eles não estavam querendo ver um monte saindo daqui e se plantando do outro lado do mar. Eles estavam diante de uma palavra de relacionamentos, onde Jesus estava dizendo: é até 70 vezes 7 que você tem que perdoar. Isso inclui uma matemática de 210 vezes no mês. O mais dramático que esteja nos nossos relacionamentos, acho que ainda a gente não chegou em 210 vezes. Aí alguém vai dizer: não, pastor, para mim até ultrapassa, é 24 horas perdoando. Se você não perdoar 24 horas, mentira, você nem fica com essa pessoa 24 horas. Mais 210 vezes é o que Jesus não viu. Então, é nessa hora que os discípulos sabiamente dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. O perdão é sobrenatural. O perdão não está em nós. Nós não temos capacidade de perdoar. Fora de Jesus, nós até dizemos: foi mal, desculpa aí. Mas até utilizar a palavra perdão, ainda que alguns até a utilizem, só existe autoridade nessa palavra, só existe autoridade nessa atitude quando nós estamos debaixo de fé, debaixo da direção de Deus. É só em Jesus que nós podemos realizar o verdadeiro perdão. Então não importa qual seja o tamanho do problema que você esteja enfrentando, a palavra para você hoje é: tenha fé, exercite a sua fé, ore para que o Senhor aumente a sua fé, seja restituído nessa fé, capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de se entregar, capaz de sofrer danos, prejuízos, mas mantendo a sua vida intacta, porque o perdão é remédio para a nossa vida. Algumas pessoas pensam que odiar está machucando o outro, e está de alguma forma aprisionando. Mas quem mais é prejudicado com a falta de perdão é você. Quem mais é prejudicado com a falta de perdão é a sua saúde, são as suas emoções, são as suas conquistas. Você só vive em nome de pensar nessa coisa, de ser corroído por isso. Seu corpo está sofrendo prejuízos de falta de perdão. Você está com pressão alta, você está gerando alto estresse, você chega a pontos até de depressão, exatamente porque lhe falta o perdão. Então essa é a hora que nós precisamos pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Você foi escolhido em Deus para ser livre, você foi chamado em Jesus Cristo para ser liberto de todas as amarras, de todas as prisões, de todo o cativeiro do inferno. Então não aceite mais esse ódio, essa mágoa, esse rancor. Suas atitudes, suas ações, suas expressões são todas voltadas para isso. O ódio que você nutre por uma determinada situação, por uma determinada pessoa, ela se transfere para todos os seus relacionamentos. Você é amargo com todo mundo, você é rancoroso com todo mundo, você tem sistemas com todo mundo, você não acredita em ninguém. É hora de perdoar, é hora de amar. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus, esse é o verdadeiro sentido da fé. Nós somos dotados de fé, em primeiro lugar, para sermos perdoados. Nós somos dotados de fé, em primeiro lugar, para sermos salvos. É quando a nossa fé é ativada que nós nos encontramos em Cristo Jesus, que nós nos percebemos pecadores, miseráveis, necessitados da graça de Deus.
Então o Senhor se manifesta diante do nosso arrependimento. E o perdão de Deus é trazido às nossas vidas. E a partir daí o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, para que ficar sustentando esse trilho de mágoa, de ódio, de rancor? É desnecessário, é antibíblico, é anticristão, não está certo, definitivamente. Não tente justificar falta de perdão, não tente justificar falta de amor. Não há justificativas para quem conhece a Bíblia e para quem é salvo. Você pode, em alguns momentos, até ter aquele borbulhar da velha natureza e dizer: engolir seco, respirar fundo e fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. É sobre isso que trata essa mensagem. E para fazer o que tem que ser feito, nós precisamos de fé. Eu preciso acreditar que a atitude que Jesus está me solicitando, ela vai ser o melhor caminho para a minha história. Ou eu acredito plenamente na palavra de Deus, ou eu não acredito. Então nós não conseguimos muitas vezes entender por que Deus nos manda fazer certas coisas que aos nossos olhos parecem irracionais. E é por isso que nesse momento você precisa de fé. Então, se você for dizer, e é difícil que eu vou falar agora, é difícil que eu vou dizer agora. Se você disser assim: pastor, então significa que se um desgraçado violentar minha filhinha, por exemplo, eu tenho que perdoar essa pessoa? Ao modelo de Jesus, sim. Ao modelo de Jesus, sim. Ficou duro agora, não ficou? Ficou pesado agora, não ficou? Ao modelo de Jesus é assim que nós devemos prosseguir. Porque Deus conhece o melhor caminho para nós. O Senhor sabe o melhor caminho para a nossa cura. O Senhor sabe o melhor caminho para a nossa libertação. O que vai te ajudar a nutrir o ódio, o rancor, a mágoa, a desejar a morte do outro. Desejamos a justiça de Deus. E a melhor justiça é que essa pessoa seja salva. Tenha um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos brincando de ser cristãos. Nós estamos brincando de uma vidinha de celebração, de uma vidinha de culto. Ser cristão é ter atitudes. E para ter atitudes ao modelo cristão é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Então muitos de vocês têm guardado coisinhas aí, birrinhas, coisinhas ridículas, porque alguém falou uma palavrinha, você não gostou, e você fica rancoroso, magoadinho, porque alguém teve uma ação. Eu fico pensando se José tivesse nutrido mágoa de todos os episódios torturantes que ele teve que viver, sendo justo. Será que ele teria chegado no lugar que ele deveria chegar? Sim ou não? Não. Muitas pessoas estão se perdendo exatamente por isso. Exatamente porque não sabem que quando uma estrutura é abalada é porque Deus quer te levar para uma outra maior, para um outro melhor. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Deus não perde o controle. Então siga em frente, seja liberto hoje. Ativa essa fé, coloque essa fé para funcionar. Saia daqui hoje tomando resoluções. Decida perdoar, decida fazer as coisas certas. Se quer solução para esse problema que você está enfrentando, perdoe, vai lá, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Pastor, mas você não sabe de vez, eu não quero saber. A proposta da mensagem não é essa. Jesus não está perguntando, veja bem, qual é o motivo pelo qual você está perguntando? Ele perguntou isso? Se o discípulo chegasse para Jesus e dissesse: mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Aí Jesus falasse assim: meus filhos, vamos ver quais são as questões. Sobre o que especialmente você está perguntando? Não, é se alguém fizer isso, aquilo. Se fizer isso, então é 70 vezes 7. Mas se for sobre isso, não, aí não tem perdão. Aí você pode chutar, ficar magoadinho. Ele não diz isso. Eles perguntam: quantas vezes devemos perdoar? Ponto. E Jesus diz 70 vezes 7. Não importa a situação.
Não importa a situação, sai desse lugar hoje para resolver situações da sua vida. Sai desse lugar hoje para botar em ordem o que a mensagem está trabalhando no seu coração. O meu desejo é que hoje pessoas estejam ouvindo a mensagem para serem acrescentados em fé e fazerem o que tem que ser feito. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Ser servo e obedecer não é um ato emocional ou sentimental. Amém, pastor? Então eu vou sair daqui, eu vou continuar orando, e quem sabe daqui 2 anos Deus vai me fazer sentir errado. A mensagem é: saia daqui e resolva o que tem que ser resolvido. Amém. Certo? Você acha que, no que você acha que está melhorando sua vida quando você cai porque o cara e batendo, e vai comer batendo, e vai tomar água batendo nessa lamúria, e porque veio, porque você acha que está melhorando o que na sua vida? Aí reúne a família para conversar com não, estou tomando água, vai resolver o quê? Vai resolver o quê? Não vai resolver. Tem que ir lá e falar: me perdoa, esse é para mim, nós agimos errado, nós ostentamos, nós fomos soberbos, nós, Senhor, tudo debaixo das suas mãos. O Senhor é o Deus de justiça, o Senhor faz justiça. Então para de falar que é cristão e tem esse coração duro. Para, porque a realidade do Evangelho é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, onde nós estendemos a todas as diretrizes da palavra de Deus. Não, só conversa com ele na justiça. Parabéns. Fé não é passional. Você não precisa ter uma visão, ser impulsionado por fortes emoções, ter um grande desejo para fazer aquilo que Jesus diz. Apenas precisa ter fé apoiada em conhecer a Jesus e amar a Jesus. Se você conhece Jesus e ama Jesus, deixa as pessoas falarem. Uma vez eu comprei um Fusca. Eu não comprei só, eu já comprei 5 Fusca. Vocês verem que eu não sou tão contrário. Comprei um Fusca. O Fusca 69. Esse era o que eu queria. Esse é o que a gente sempre fala: que bonitinho, redondinho, pequenininho. É esse que a gente quer ter um dia. Aí eu comprei um. Fiz todos os acertos com a pessoa, todo combinado. Para que eu saí com o carro, no mesmo dia, o câmbio parou de funcionar. Eu voltei na casa da pessoa e disse: querida, infelizmente eu não vou ficar com esse carro. Porque na época eu era muito necessitado. Eu estava comprando um Fusca velho para parar de andar a pé. Aquele de ônibus a gente podia andar. E aí o carro, no mesmo dia, quebra o câmbio. Eu fui lá e deixei na frente da casa dela de novo. Assim: eu não posso. Quando você puder, você me dá o dinheiro que eu já te dei. A mulher pegou no girar e falou: e reclamou, e murmurou, eu disse: querida, gratidão. Na época eu falei: obrigado. Aí o carro é seu, mas se quiser, quando você puder, você me devolve o dinheiro. O tempo passou, essa mulher me devolveu o dinheiro. E acima de tudo, nós conquistamos essa mulher de uma forma extraordinária, que não era nem crente na época, era frequentadora da igreja. Depois ela se converteu, e toda vez que ela nos vê, ela me abraça e fala assim: esse é um grande homem de Deus. Porque quando eu afrontei, quando eu falei mal, quando eu pisei na bola, ele continuou mantendo a paciência e a postura. E na época eu era um menino, mais do que eu sou hoje, claro. Mas eu era mais menino. Então, suas atitudes de perdão, de amor, de manifestação de graça podem trazer alguém para os pés de Jesus, ou podem jogá-lo fora. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Se você leva o bom nome de Cristo, se você quer ter o cheiro suave de Cristo, você precisa perdoar, você precisa amar genuinamente. Esse é o ponto alto da mensagem.
Eu vou caminhar para finalizar essa mensagem no último tópico, dizendo: a fé deve ser liberada. Lucas 8:25, Jesus pergunta para os discípulos, agora sim, naquele episódio em que o mar estava bravio, as tempestades estavam se levantando, e eles vão dizer para o mestre: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Então o Senhor pergunta: onde está a sua fé? Está aqui mais uma vez a prova de que a fé está pré-existente no seu interior. Então agora nós sabemos que temos fé. Nós também sabemos que a palavra de Deus aumenta a nossa fé. Nós devemos saber também que a sua fé, a nossa fé, nunca será poderosa ao nosso favor até que nós a liberemos. Amém? Fé incubada não produz nada. A fé precisa ser ativada. Por isso nós temos que continuar ouvindo a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus tire essa cápsula que está envolvendo a nossa fé. E a fé precisa tomar uma proporção em nossas vidas para se materializar. Então a fé não tocará o seu corpo, não tocará a sua alma, não tocará a sua família, não tocará os seus negócios, não tocará o seu ministério, até que você a libere. É hora de liberar a sua fé. Você pode até considerar que tem toda a fé do mundo. Eu tenho fé. Mas o que adianta essa fé incubada? O que adianta? É sobre isso que o apóstolo Tiago fala. Você diz que tem fé, mas cadê as suas obras? Cadê os seus resultados? Então, para ter resultados, precisa ativar a sua fé. E quando nós liberamos a nossa fé, nós sempre a liberamos por um ponto de contato, por algo que nos incentiva a movimentar a nossa fé. E biblicamente, um ponto de contato pode ser a imposição das mãos, o óleo da unção, a oração da fé, mas especialmente a palavra de Deus. Pessoas são curadas quando recebem uma imposição de mãos. Pessoas são curadas quando recebem um toque com óleo. Não é o óleo que cura, não é a imposição das mãos, é o poder do Senhor, mas é um ponto de contato da fé. Então, pontos de contato da fé não é santo A, B, C, D, não é rosa ungida, não é sal grosso, não é. Pontos de contato da fé são expressões espirituais, imposição de mãos, que existe um simbolismo de transferência da vida que está em nós, da unção que está em nós. O óleo que representa o Espírito Santo. Não é qualquer coisa que é um contato de fé. Então não adianta eu te dar uma rosa e falar rosa ungida, o lenço suado do caboclo lá e falar, vai lá que vai resolver a sua parada. Não vai. O que resolve a nossa parada é a ativação da nossa fé por um ponto de contato de Jesus. Amém. E o principal ponto de contato é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo liberada hoje aqui, para que você coloque em prática o que precisa ser colocado, para que você faça o que tem que ser feito. Então, quando você estiver diante de um desses pontos de contato, libere a sua fé. Quando alguém estiver orando com você, segurando as suas mãos, libere a sua fé. Quando você estiver ouvindo a palavra, libere a sua fé. Deixa ela ser ativada. Não fica aqui remoendo e diz, eu não vou, não consigo, eu não posso. A palavra de Deus mostra que um dia Jesus estava indo para uma reunião de homens religiosos e o Espírito de Deus estava sobre ele para curar os enfermos. Deus queria liberar curas para aqueles homens, mas aqueles homens, enquanto Jesus falava, eles arrazoavam no coração e ficavam dizendo, quem pensa que é? Para perdoar pecados, para curar enfermo. Então naquela ocasião, o telhado se abre e um homem desce até a presença de Jesus. E aquele homem, onde havia fé ao seu entorno, sendo nutrida, ele foi curado da sua paralisia. Ele foi colocado em pé mais uma vez. Mas aqueles que estavam arrazoando não ativaram a sua fé. Então, diante da palavra de Deus, o que nós precisamos é ativar a nossa fé. Então, Cristo certa vez perguntou aos discípulos, onde está a sua fé? Ele não pergunta por que não tem, que perdeu, ele diz, onde está? Então o Senhor sabia que eles haviam recebido uma medida de fé, agora queria saber onde estava. Assim nós também recebemos uma medida da fé. E se agora você está dizendo que não tem mais fé, o que você fez com ela? O que você fez com a sua fé? Tinha, mas agora não tem mais, o que você fez? Muitos de nós estamos aqui hoje e dizem, eu acreditava antes, eu achava que era possível. O que aconteceu que você não acredita mais? Antes eu até perdoava,
todo mundo, estava tudo certo, mas agora então o que aconteceu com você? O problema não está em mim, não sou eu o pastor da sua igreja. O problema não é o líder da sua célula, nem o seu discipulador. O problema não é seu pai, sua mãe. O problema não é Deus. A fé está em você. O que você fez com ela? O que você está fazendo com ela? Tem um homem na Bíblia chamado Tomé. Era um apóstolo. Andou com Cristo. Falou com Cristo por 3 anos. Mas quando Jesus morreu, ele perdeu a sua fé. E como consequência disso, ele se tornou um homem amargo, desiludido e se escondeu. Amargo, desiludido e se escondeu. Parece a fotografia de muitas pessoas. Depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu aos outros discípulos. Então contaram a Tomé e ele lhes disse: eu não acredito em nenhuma palavra. Já viram pessoas assim? Já viram pessoas que um dia estiveram no nosso meio e viveram a essência do Evangelho, viveram milagres, mas agora dizem: não acredito em nada disso mais. O texto bíblico diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Não estava com os discípulos. Não estava. Por quê? Porque estava magoado, estava amargurado, estava triste. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as pessoas que estejam ao seu lado, não importa quem diz que é ateu, que é à toa, que não acredita, apenas diga: Jesus veio, viu? Jesus veio. Jesus apareceu. Pode ser alguém que está magoado, machucado, entristecido na fé. Você precisa continuar dizendo: Jesus veio. Você pode olhar para aquela pessoa e dizer: não volto mais naquela igreja, não volto mais meu pé lá. Você precisa aparecer para ele. Você precisa aparecer e dizer: Jesus está aparecendo. Jesus está vindo. Jesus está chegando por lá. Jesus está falando com a gente. Jesus está trabalhando no nosso meio. E essa pessoa vai dizer: não acredito em uma das suas palavras, nenhuma das suas palavras. Mas planta a semente, continua movendo-se em fé, porque olha o que acontece na sequência. Uma semana mais tarde, aleluia, nem demorou, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e olha que show de bola, e Tomé com eles, aleluia. Então, se você também é um religioso que não está tão diferente daquele que não vem mais, e você diz assim: não vou nem falar mais nada, não vou nem contar mais nada, você está se falando para ele. Mas se você está como os discípulos de Jesus, você chega no Tomé para falar assim: Jesus apareceu. Tomé, só tem uma coisa para te falar: Jesus apareceu. Aquele que está pensando: está tudo morto, está tudo acabado, não tem mais jeito. Você tem que chegar para ele e manifestar a vida. Então você diz para ele: Jesus apareceu. E aí o que acontece uma semana depois? Tomé veio para a igreja, aleluia. Tomé veio para a igreja, querido. Tomé veio para a reunião dos discípulos. Tomé aparece. Então continua chegando em casa e falando lá para o marido: ó, Jesus apareceu, viu? Jesus está no meio de nós. Continua falando para o filho: ó, Jesus apareceu. Não acredita. Ele apareceu. Jesus veio. Jesus está presente. Jesus está trabalhando. Aí, queridos, estava ali Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, aí Jesus já faz o trabalho para ser bem expressivo. As portas trancadas, Jesus entra. Daquele jeito que a gente sempre fala: chegou. Jesus chegou, não abriu a porta, não entrou pela janelinha, não entrou pelo telhado. Jesus chegou. Jesus veio mais uma vez. Agora Tomé estava lá e Jesus veio mais uma vez com uma apresentação extraordinária para os meros mortais até então. Ele apenas entra no ambiente. E o que acontece? O que acontece? Jesus se põe no meio deles. E muitos de nós teríamos falado para sujeitos como Tomé: então Tomé, vai se lascar, vai caçar burro, vai tomar banho, você não quer saber de nada, não vou te falar mais nada.
fizeram isso também, eles só continuaram dizendo: Jesus veio. E o próprio Jesus, quando ele chega, ele não fala assim: ô seu idiota, por que você não acredita? Ô seu tonto, eu não falei que eu estava vivo? Não falei, não. Jesus é cheio de compaixão, Jesus é cheio de perdão, Jesus é cheio de graça. Jesus é muito melhor que nós, queridos. Nós estamos aprendendo a ser que nem Ele, mas Ele é muito melhor que nós. Por maior que seja o seu grau, Jesus ainda ultrapassa muito, pode ficar tranquilo. E aí quando Jesus chega lá, Ele vai direto e Ele diz: paz seja com vocês. E aí a quem Ele se dirige em primeiro lugar? Para quem? Para quem tinha perdido a fé, para aquele que não estava mais interessado, para aquele que não estava crendo muito. Aleluia. Jesus está aqui hoje para curar a sua fé. Hoje você veio hoje, não veio? Você estava dizendo: não acredito mais, não quero saber, mas você veio hoje. Você veio. O Espírito te trouxe aqui. O Espírito te trouxe aqui. E Jesus está vendo ao seu encontro. E Ele está dizendo: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E imediatamente disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. A fé foi ativada mais uma vez. A fé foi restaurada. A fé foi restituída. O tema da mensagem hoje é a restituição da nossa fé. Jesus veio aqui para te ajudar. Jesus está aqui para facilitar a sua jornada. Jesus, Ele é tolerante. Ele se apresenta mais uma vez hoje aqui para dizer: veja, sou eu. Ele vai poder dizer mais uma vez: Senhor meu e Deus meu. Eu finalizo essa ministração dizendo: ainda que você tenha abandonado sua fé, situações e circunstâncias te conduziram por caminhos de incredulidade, hoje mesmo você pode reencontrar a sua fé e liberá-la para viver o sobrenatural. Abra seus olhos espirituais. Veja tudo que Deus está realizando, salvando pessoas, curando-as. Olhe para suas mãos curadas. Não seja incrédulo, mas creia. Encontre sua fé de novo. Recapture. Você pode. Tudo é possível aquele que crê. Você pode reconquistar sua fé novamente. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. E agora nós temos a oportunidade de orar durante 10 minutos, ativando a nossa fé, ativando a nossa vida de intimidade com Deus, intercedendo para que pessoas sejam alcançadas, intercedendo para que, ainda que pessoas ao seu redor estejam dizendo: não acredito mais, você possa chegar para elas e dizer: Jesus veio, Jesus apareceu, Jesus continua agindo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Saia hoje daqui tomando resoluções. Na verdade, tome resoluções antes de sair daqui. Diga para o Senhor hoje que você está liberando perdão, você está amando, você está fazendo o que deve ser feito. Amém? Fale com o Senhor agora, pare de olhar para mim, olhe para o Senhor e fale com Ele durante esses próximos 8 minutos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos certos que o Senhor está fazendo obras maravilhosas em nossas vidas hoje. Nós estamos convictos de que o Senhor, que começou uma boa obra em nós, haverá de aperfeiçoá-la. Pai, nessa noite nós oramos para que a nossa fé seja aumentada. Senhor, quantas resoluções precisam ser tomadas, quantas atitudes. Toda a palavra que o Senhor nos revela, ela traz para nós também a dimensão de atitudes que devemos ter, de colocar em prática esta palavra. E hoje, em nome de Jesus, nós tomamos essa decisão de continuar perdoando, de continuar amando. Mas, Senhor, muitas vezes, quando a situação é tão dramática e nós precisamos engolir seco, essa é a hora que nós oramos dizendo: aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé para perdoar, para amar genuinamente, para dar uma nova chance, para fazer o que tem que ser feito. Nessa noite nós clamamos por restituição.
Restituição em primeiro lugar da nossa fé, porque sem fé nós não agradamos ao Senhor. Sem fé nada é possível. Sem fé nós não vivemos a vida de justiça, porque o justo vive pela fé. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, ativa a fé sobre estes corações. Restitui, Senhor, o desejo de confiar mais uma vez, o desejo de estar na sua presença, o desejo de cumprir os teus propósitos. Pai, nós oramos pela restituição nas famílias, nós oramos por restituição, ó Deus, nos lares, por restituição na vida espiritual, por restituição nos relacionamentos, nós oramos por restituição em nome de Jesus sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nações de toda a terra. Venha, Espírito Santo de Deus, trazendo o teu poder, manifestando a tua graça. Espírito Santo, ativa a fé nesses corações. Restitui, Senhor, a nossa jornada calorosa, a nossa jornada de amor por Ti, a nossa jornada, Senhor, de